Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou o pastor Gelson Rodrigues da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para darmos início à nossa série de estudo bíblico, né? Para a glória de Deus. Mas antes de me falar alguma coisa, vamos orar em nome de Jesus? Vamos? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos concedido. Tira todo impedimento, todo bloqueio, fala conosco, fala com os teus filhos, que o que nós viemos ler, ouvir e aprender venha ser para o nosso crescimento, para o crescimento dos teus filhos, das tuas filhas e todos aqueles em nome de Jesus. E que o Senhor possa ministrar cura, libertação na vida de cada um para a glória do teu nome. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, a Igreja Pentecostal Templo de Louvor é um ministério de palavra, restauração e adoração. A Igreja Pentecostal Templo de Louvor está vinculada também à Associação Educacional Princípio do Reino, missão, visão e valores, que estamos unidos aí, trabalhando para a glória de Deus. Amém? Também eu quero apresentar aos irmãos também que vamos dar uma série de estudo bíblico sobre estudo de Gênesis a Apocalipse. Você vai aprender a Bíblia de uma forma resumida, porém que vai te abrir um entendimento, né, de Gênesis a Apocalipse. Minha apresentação sou o pastor Gelson Rodrigues, casado com a pastora Marta, né, Rodrigues desde 1995, sou formado em bacharel em teologia, formado também na área de psicologia pastoral, psicoterapeuta e também estamos em formação da área de psicanalistas para poder auxiliar os irmãos na medida do possível. Aí está alguns lugares que, pela misericórdia, obtive a minha formação, faculdade e outras coisas mais. Tá bom, querido? Vamos prosseguir. Deus, quem é Ele? Vamos se dizer, não é uma pergunta, mas uma exclamação que a pessoa faz. Quem é Deus, né? Deus, quem é Ele? São várias perguntas que as pessoas fazem, embora que existem vários deuses neste mundo. Mas vamos correr aí. Antes de abordarmos, vamos falar sobre a questão de teontologia. O que é teontologia? Que coisa mais estranha, teontologia. Vamos lá? O termo teologia, em seu sentido lato, abrange todos os assuntos que dizem respeito a Deus, à fé e ao mundo religioso. Todavia, seu sentido estrito é o tratado especificamente sobre Deus. Teontologia você vai estudar sobre Deus. Para nós abrangermos, para não ficar aquele negócio muito acadêmico, vamos fazer um estudo sobre Deus. Quem é Deus? Pronto. Né? Teontologia, não, vamos fazer um estudo sobre quem é Deus, tá bom? Não estou tratando de assuntos acadêmicos, lidando com pessoas acadêmicas, embora que alguns vão também ser aí participante. Mas eu quero um público que queira aprender sobre Deus, tá bom? Deus pode ser conhecido, tá? A clara doutrina das Escrituras é que Deus pode ser conhecido. Deus, a Bíblia, ela pode afirmar que nós podemos conhecer Deus? Sim. O que o Senhor Jesus fala? Nosso Senhor Jesus ensina que a vida eterna consiste no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo a quem Ele enviou. A vida eterna consiste em nós conhecermos quem é Jesus e também conhecermos quem é Deus e conhecermos quem é Jesus Cristo, né? E nós vamos aprender também sobre isso. O salmista nos fala assim, diz, conhecido é Deus em Judá, Salmo 76, versículo 1, conhecido é Deus em Judá. Né? Isaías diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isaías 9, versículo 9. Paulo diz que até mesmo os pagãos conhecem a Deus, mas não quiseram reter este conhecimento.
Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 28. Depois você vai fazer uma leitura, tá bom? Algumas coisas você vai pegar da teologia Charles Hodge, né? E eu quero passar para os irmãos que depois vou estar ministrando também uma série de estudo que está em Romanos 1, do versículo 19 a 32, sobre a mente corrompida. Mas não vou abordar nesse estudo para nós não nos prendermos, tá bom? Se os irmãos querem aprender sobre Romanos 1, 39 a 32, sobre a questão da mente corrompida, nós vamos falar, tá bom? Aí você dá um like aí, confirma aí, eu quero, e nós vamos estar lá. O Deus incompreensível. O Deus incompreensível. Realmente é uma das coisas mais interessantes. Deus, ele é incompreensível. Sim, ele é incompreensível. Quando se diz que Deus pode ser conhecido, não se pretende dizer que ele possa ser compreendido, né? Compreender é ter um complexo e exaustivo conhecimento de um objeto, tá bom? Um exemplo, deixa eu pegar aqui, eu conheço este cortador de unha, só conheço pelo nome, cortador de unha, porque eu corto minhas unhas com ele, é óbvio, então eu tenho um conhecimento legal, mas na verdade eu não sei como ele é fabricado, eu nunca vi uma fabricação, eu não sei quem deu a ideia de criar um cortador de unha, né? Então eu não tenho este conhecimento. Claro, se pesquisar na rede social a gente vai ter, mas o conhecimento de Deus, ele abrange uma área muito mais profunda, né? Então, assim, ele pode ser compreendido? Pode, mas vai ter que ter uma dedicação. Compreender é ter um complexo exaustivo, conhecimento de um objetivo. Então, você vai ter que ter uma dedicação. O mundo tem um conhecimento de Deus, porém não em sua totalidade, mas em diversas teorias de suas mentes. Vamos aprender sobre isso. O mundo tem um conhecimento de Deus. Tem, óbvio que tem. Mas qual é o Deus que o mundo conhece? Qual é o Deus que eles estão professando? Como diz Paulo, no mundo há vários deuses. Então, qual é o Deus? Então, o mundo tem um conhecimento de Deus, mas qual é o Deus que... Né? Então, eles não conhecem na sua totalidade. Então, a mente deles cria seu próprio Deus, a qual ali eles podem alegar que conhecem. Vamos prosseguir? O povo de Israel obtiveram conhecimento quando o Senhor se revelou a eles no deserto. Porém, em suas desobediências o rejeitaram, na pessoa de Jesus Cristo. Israel foi tirado do Egito, depois de ser escravo, prosseguiram na caminhada do deserto, Deus se manifestou a eles, por meio da vida de Moisés, ele viu milagres, viu coisas extraordinárias, e viveram na rebeldia. Porém, Isaías disse que o Messias ia vir. O Messias veio, eles não aceitaram, mataram o Messias, mas o Messias ressuscitou no terceiro dia e veio a salvação para nós, né? Graças a Deus. Eles rejeitaram Jesus, como diz o apóstolo João, primeiro livro de João, veio para o que era seus e os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós louvamos ao Senhor porque aprove a Deus dar a nós a oportunidade de conhecer o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Porém, o Espírito Santo, dentro daqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, né, ou cria uma relação mais profunda desse conhecimento. Então, eu ouvia falar de Deus, né, como diz Jó, eu apenas ouvia falar, né, agora os meus olhos te veem. Então, eu ouvia falar de Deus, mas não tinha uma compreensão sobre Deus. Quando o Espírito Santo me alcançou, quando confessei o Senhor como meu Salvador, o Espírito Santo dentro de mim
dá uma convicção que sou filho de Deus e me dá uma clareza muito mais exaustiva de uma compreensão exata sobre quem é Deus. Pastor, é numa totalidade? Não. É numa limitação naquilo que a minha mente consegue compreender, tá bom? Mas é o suficiente para nos levar à salvação mediante a obediência da palavra. A existência de Deus. Bom, para darmos início a esse caminho do conhecimento de Deus, é bom sabermos que a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, mediante provas formais, tá bom? A Bíblia é reconhecida como fato autoevidente e como crença natural do homem, tá bom? Quem procura na Bíblia uma série de provas da existência de Deus para afirmar sua fé, vai se decepcionar, pois ela convida as pessoas a aventurar-se no caminho da fé. Entenda bem, a Bíblia, ela não me dá para mim, não, eu preciso pegar a Bíblia para crer em Deus. Não, a Bíblia, ela é um manual de instrução para mim, para me fortalecer, para me orientar, para me ensinar a conduta de como me comportar, tá bom? A Bíblia, vamos aprender que ela é a palavra de Deus. Agora, quem procura na Bíblia uma série de provas da existência de Deus vai se decepcionar, porque a Bíblia, ela nos convida a caminhar pela fé. E a fé é crer no invisível de Deus. A fé é o fundamento das coisas que não se espera, mas que se espera. Prova daquilo que não vê, mas eu acredito. É a fé. Então, a palavra de Deus, ela já me sustenta. Então, é tremendo. Guarda esta palavra no teu coração. A Bíblia, ela é o nosso manual. Ela é o nosso manual. Então, todo mundo tem a Bíblia. Todo mundo tem a Bíblia. Você pode ver aí que várias pessoas têm a Bíblia. Porém, aí você tem que primeiro abraçar a fé em Jesus Cristo. Você vai lendo a palavra e você vai tendo revelação da palavra na leitura. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Então a fé, ela é firme, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem pessoas que têm a Bíblia, mas não acreditam em Deus. Alguns recebem a Bíblia e jogam até no lixo. Por esse motivo, há vários lugares de Bíblia jogada no chão. As pessoas recebem a palavra de Deus e jogam fora. Tá bom? Então tem que ter fé, tem que crer. Confessar Jesus com todo o teu coração e o Espírito Santo, ele vai te direcionando conforme você vai lendo a palavra. Vamos lá? Deus existe, nada mais. Creia você ou não. Pronto. É o que você precisa saber. Deus existe, nada mais. A Bíblia simplesmente parte do princípio de que Deus existe. Tá? Deus não se apresenta como aquela pessoa querendo provar às pessoas que Ele existe. Simplesmente Ele se apresenta como aquele que existe. É inquestionável. A palavra de existir é uma expressão que eu uso para a nossa compreensão. Tá bom? Porque como eu peguei aqui, eu vou usar aqui o meu cortador de unha. Então o que acontece? Esse cortador de unha, ele existe, porque eu estou vendo ele. Eu sei que alguém o fabricou, alguém inventou esse cortador de unha. Então ele não é autoexistente. Ele não existe por si só. Entende? Ele foi criado. Já Deus não, Deus é diferente. Deus, ele é autoexistente. Ele existe por si mesmo, tá bom? Mas a forma de eu falar que Deus existe é de uma maneira que você possa entender. Não vou entrar em assuntos acadêmicos, porque senão vai embaralhar tudo na tua mente. Mas vamos lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Pronto, Deus já entra nessa questão. No princípio criou Deus o céu e a terra. E pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Ao você ler, o Espírito Santo já lhe dá essa graça da existência de Deus. Em Gênesis, o apresenta de modo natural, como Criador, sem dar qualquer prova de sua existência ou ações. Ele
é e sempre será Deus. Pronto, acabou. Não tem que questionar. Essa é a fé que nos move. O que move o mundo é o dinheiro, o que move o mundo é os prazeres, mas o que move o crente é a fé. Pronto e acabou. Nós acreditamos e acreditamos porque cremos e acreditamos porque cremos e é inquestionável. Tá bom? Vamos lá. Uma das maiores provas da existência de Deus é o homem. Uma das maiores provas. Você quer saber se Deus existe? Se é verdadeiro ou não? Se olha no espelho. Olha no espelho. Começa, fica ali pelo menos 1 minuto olhando para você mesmo no espelho. Começa a observar os teus olhos, começa a observar o teu nariz, os teus lábios, começa a observar os detalhes do teu rosto, do teu corpo. Você vai saber que só um ser tão maravilhoso e poderoso, com a capacidade de criação, foi o que te formou. Você faz parte dele, você veio dele e um dia você voltará para ele em nome de Jesus. Mesmo alguns não aceitando, fomos criados pelas mãos dele. E como prova, todos os seres humanos têm um profundo senso interior de que Deus existe e que somos sua criação. Todo ser humano. Todos os seres humanos. Todos. Tá bom? Todos. Por isso que tem aquele ensinamento que fala que todos os caminhos levam a Deus. Porque todo mundo quer chegar perante Deus. Mas somente um caminho leva a Deus. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá bom? Vamos lá. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42, versículo 1 e 2. Então o salmista ele usa uma expressão, usando a questão do cervo em um deserto que clama por uma água. Ele está usando referente a ele, a pessoa dele. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Então o salmista expressa que ele tinha desejo no coração dele de se aproximar diante de Deus. Desejo. Então todo ser humano tem desejo de conhecer Deus e de se aproximar diante de Deus. Embora que alguns partem para um caminho oposto daquilo que Deus queira, daquilo que Deus deseja para a vida dele. Tal pessoa acredita que está no caminho certo. São iludibriadas, pegam o ensinamento errado, mas elas acreditam que estão no caminho certo. Mas somente existe um caminho, como eu já falei. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz que, mesmo que os ímpios não aceitem, Deus manifesta a sua glória a eles. Tá? Mesmo que o ímpio não aceite, mesmo que eles não admitem, mesmo que aqueles não existe Deus, a gente percebe hoje os sinais. Terremoto, maremoto, tsunami, vendo no Japão agora o que aconteceu, uma catástrofe terrível, né? Parece que mais de 40 pessoas mortas, infelizmente, algumas desaparecidas, muitos comemoraram a virada de ano novo com a família, todo mundo contente, abraçando, chorando, porém outros passaram situações difíceis, perderam tudo que tinha, perderam a vida, outros perderam a família, outros perderam tudo, casa e vão começar no zero. Mas Deus, ele existe. O céu manifesta a glória de Deus. O céu manifesta. O homem precisa reconhecer que Deus existe. 1, 19 e 20. Eu só vou fazer a leitura. Depois vamos marcar o nosso estudo sobre Romanos 1, 19 ao 32. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis ou indesculpáveis.
São situações difíceis, como eu disse, não vou entrar nessa meditação, mas eu vou deixar para você, se você quer compartilhar aí conosco esse estudo, apresentar sobre Romanos capítulo 1, 19 ao 32, sobre a mente corrompida, vamos abranger este comentário de uma forma clara que você possa entender. Porém, o apóstolo Paulo diz que, mesmo que os ímpios não aceitem, Deus manifesta sua glória a eles. E eles são inesculpáveis. Eles não têm desculpa. Eles não têm como correr. Deus manifestou a glória a eles. Mas os homens em si rejeitam a presença de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Logo mais vamos estar aí para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, tá? Ora por nós, que nós estamos firmes na presença do Senhor, confiante cada dia. Tá bom, amado? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, dê a bênção e a vitória cada dia, que nós possamos ter um conhecimento maravilhoso da tua presença, em nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.